Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Você que está me assistindo em casa, que Deus abençoe você pelo YouTube, abençoe você que está nos assistindo pelo canal das igrejas, que Deus abençoe. Nós estamos aqui num culto de quarta-feira e caiu um toró d'água ali fora, meu amigo, um pouco antes do culto. Meu Deus do céu, parecia que tinha estampado aí o céu, parece que abriu um espaço assim, caiu, alagou tudo, alagou aqui embaixo, alagou lá na frente, alagou tudo, mas a gente está aqui firme para Jesus. Eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 42. É o texto que nós vamos estudar, mas está gostosa a mensagem. Sabe aquela mensagem gostosa de ouvir? É hoje. Isaías 42. Eu vou fazer uma breve leitura com todos. Eu vou fazer uma breve leitura de alguns versículos. Eu vou ler o 19, o 20 e o 21. Pode ser, pessoal? Eu vou ler, depois eu explico. Diz assim: quem é cego senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro que envio? E quem é cego como galardoado e cego como o servo do Senhor? Você vê que ele fala um monte de pergunta, né? Tu vês muitas coisas, mas não guardas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Ponto e vírgula. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Você sabe que esse texto aqui, aparentemente ele está falando de alguns problemas, né? O problema da pessoa ser cega e o problema da pessoa ser surda, mas não é isso que está falando. Aqui não está falando sobre cegueira física e nem surdez também física, né? Problema de audição e de visão, não. Ele está falando aqui sobre a questão de influência, a questão de nós não nos deixarmos influenciar por aquilo que vemos, nem por aquilo que ouvimos. Nós estamos vivendo uma época sobre a face da terra que as informações são muito grandes. A gente tem informação uma atrás da outra, é muita informação. Por exemplo, você pega o teu Facebook, a página do seu Facebook, se você prestar atenção na fisionomia das pessoas, você até toma um susto. A pessoa está passando assim a página do Facebook, daqui a pouco a pessoa olha e faz assim, daqui a pouco escuta alguma coisa, né? Um vídeo, por exemplo, a pessoa diz: ai meu Deus. Então você vê, é uma informação. Daqui a pouco você está escutando uma pregação, daqui a pouco tem um negócio sobre trabalho, daqui a pouco tem sobre pandemia, daqui a pouco vem a prostituição, você tem que empurrar para frente, e aí vai, meu irmão. Hoje é muita poluição que nós temos, visual e audível, muita poluição, são muitas coisas. E sabe quem é que vai ser abençoado sobre a face da terra? Aquele que conseguir guardar mais o coração, aquele que conseguir se guardar mais daquilo que vê e daquilo que ouve, que não é tão fácil, porque você vê que tem até pessoas que dizem que tem muita fé, que são de Deus, daqui a pouco a pessoa recebe uma má notícia, ou a pessoa pega um exame na mão, ou fica sabendo de um acidente, alguma coisa, ou seja lá o que for, que surgiu diante dos olhos ou dos ouvidos da pessoa, e você vê a pessoa dizendo: ai pastor, ora por mim pastor. Você vê que a pessoa se abalou, você viu que a informação, né, que a pessoa teve, entrou pelos olhos, desceu até o coração, ou entrou pelos ouvidos e desceu o coração. A pessoa não está bem, ela deu uma abalada. E a Bíblia diz então aqui: quem é cego senão o meu servo? Então nós precisamos ser cegos para muitas coisas. Cego, pelo amor de Deus, vai me entender certo, né? Cego na questão de não se influenciar. Vamos pegar uma passagem, João capítulo 7, versículo 24, para ficar mais fácil de entender. Jesus ele usa essa frase aqui para dizer o seguinte: não julgueis. Você não vai decidir nada, julgamento e decisão. Você não vai julgar nada segundo a aparência. Não determina, não decida nada segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então eu e você, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. De vez em quando você está julgando a situação por aquilo que você está vendo, pela aparência, pelos teus olhos. Jesus um dia, ele recebeu um pedido de oração da Marta e da Maria, que o Lázaro estava enfermo, estava morre e não morre, ele estava moribundo. E aí Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí Jesus deu essa resposta de oração,
E foi passando o tempo, passou 2 dias, Jesus ficou ainda no local onde ele estava. Depois ele se desloca até Betânia, que era a aldeia onde a Marta e a Maria moravam. Quando Jesus chega lá, em João, no capítulo 11, no versículo 34, Jesus faz uma pergunta para aquela família. E ele diz assim, ó, onde o pusestes? E olha, isso aqui muitas vezes é aterrador. Senhor, vem e vê. Lembra que o pastor Mike está falando que eu e você, nós servos de Deus, nós não podemos nos deixar influenciar por aquilo que vemos. Então a família disse, vem e vê. Então o Senhor Jesus foi lá. E no versículo mais adiante, no 38, diz assim, ó, e Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, leia comigo agora, e tinha uma pedra posta sobre ela. Isso aqui é a cara do que eu estou pregando. Você está com uma palavra no coração, você determinou alguma coisa, você declarou com a tua boca que a vitória é sua. Você chega lá, está totalmente ao contrário daquilo que você disse. Você chega lá, o que os teus olhos estão vendo, ao invés de ver o Lázaro bem, porque Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é ou não é? Mas Jesus chega lá, aconteceu o quê? A pedra está em cima, em um sepulcro, ele já está cheirando mal. Você vê, é para desmobilizar, é para a pessoa perder o chão, é para a pessoa dizer, caramba, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, mas não, você que é servo de Deus tem que aprender com Jesus. Quando Jesus vê a pedra, olha o que ele fala aqui, e Jesus disse, pode tirar a pedra. Pode tirar a pedra, eu não me abalo com aquilo que eu estou vendo, tira essa pedra. Aí a Marta e a Maria estavam abaladas pela morte do irmão, aquele negócio todo, aquela função, e diz assim, e disse, Senhor, mas já cheira mal, já é de 4 dias. E aqui Jesus dá uma regrinha para nós, que diz assim, ó, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Você nunca vai ver a glória de Deus se você se basear no que está vendo. Se você é uma pessoa que você se apoia naquilo que você está vendo, você não vai ver a glória de Deus. E Jesus não arredou o pé, ele não aceitou o que elas falaram, mas ele disse, tira essa pedra, pode tirar essa pedra, eu estou mandando tirar. E aí você já sabe a história, a Bíblia Sagrada fala que quando tiraram a pedra, ó, tiraram pois a pedra, aí no versículo mais adiante, Jesus ele chama o Lázaro, no 43, ó, e tendo dito isto, clamou com grande voz, né? Lázaro, vem para fora. Resultado, e o defunto saiu. Então quando que aconteceu a ressurreição? Porque Jesus não se impressionou com aquilo que viu. Jesus não se impressionou com a pedra. Ele tinha determinado uma coisa, ele chegou lá, ele viu com os olhos dele outra. E é o que pode acontecer comigo, com você. Não volte atrás, não se impressione, não mude por causa das coisas que você está vendo. A Bíblia Sagrada nos relata, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7. É lindo esse texto, é um texto curto, é uma frase bem pequena, mas ela é totalmente verdadeira, onde disse assim o apóstolo Paulo, porque andamos por fé e não por vista. Se você quer que as coisas andem, se você quer que as coisas funcionem, se você quer que as coisas vão para frente, fique com aquilo que você viu na Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, e não fique com aquilo que você está vendo. Aquilo que você está vendo pode acabar influenciando você de uma forma tal que as coisas não vão andar para você. Então nós andamos, as coisas funcionam por fé, não por vista. Bem pertinho aqui, você está em 2 Coríntios 5, vamos para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo fala mais um pouquinho sobre a questão dos olhos. É muito importante, irmão, você tem que tomar cuidado. Todos nós que estamos aqui na igreja, nós temos os olhos. E você vai usar o que eu estou pregando hoje. Você vai acabar usando o que eu estou falando, irmão. Você todo dia você olha. Você vai olhar o exame, você vai olhar o teu marido, você vai olhar o teu filho, você vai olhar a notícia na televisão. E qual é o grau de influência que os teus olhos estão passando para dentro do teu coração? Pensa nisso. Porque Jesus, ele chegou lá, ele olhou, ele mandou, disse, não me influencio não. Pode tirar essa pedra, não me influencio, isso não vai mudar aquilo que eu determinei. O que eu determinei está determinado. E a doença foi ou não foi para a glória de Deus? Foi. Aquela enfermidade não foi para a morte, foi para a glória de Deus. Bom, voltando aqui, o apóstolo Paulo fala assim, ó, não atentamos nós nas coisas que se veem, né? E ele diz mais, mas nas que não se veem, porque as que se veem, aquelas que você está enxergando hoje, elas são temporais. Bom, pastor Michael hoje começou o culto falando. Eu não comecei dizendo para você que teve um temporal agora há pouco? Teve ou não teve um temporal? Choveu, alagou tudo, vai ali fora ver se tem ainda. Não tem, se bobear daqui a pouco vai abrir até o sol. Mas o que eu estou dizendo? A nossa vida é assim.
Na nossa vida, uma hora você está vendo uma coisa, daqui a pouco outra. Então é por isso, calma, irmão, não se influencia, não se impressione com o que você está vendo agora, porque as coisas que se veem são temporais, e atenção, as coisas que não se veem são eternas. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras de Deus jamais vão passar. Fique com a palavra de Deus. E quando você vive desse jeito, você vive pelas coisas que não está vendo, você vive pela fé. Olha o que acontece no versículo 16. Volta aí 2 versículos anteriores, ó. Por isso eu não desanimo. Por que você não desanima e nem eu desanimo? Por isso eu não desfaleço. Porque ainda que o nosso exterior se corrompa, ainda que você enxergue com os teus olhos as coisas exteriormente falando se corrompendo, você vê lutas exteriores, olha o que diz, ó: contudo o meu interior se renova de dia em dia. Diga comigo em voz alta: o que eu vejo não entra no coração. Não entra. Não entra, você não deixa aquele negócio entrar no coração. Como diz a Bíblia Sagrada claramente, você exteriormente está vendo, mas o teu interior está renovado de dia em dia. Você é aquela pessoa renovada, você é aquela pessoa para cima, você é aquela pessoa para frente, você não se abate. Pode ser a pior situação que você está vendo, você não se deixa levar. Diga amém, Jesus. Você tem que pedir para Deus essa oração. Em 2º livro dos Reis, no capítulo 6, teve um homem que fez uma oração, no versículo 17, pelo obreiro dele. O obreiro dele estava muito assustado com uma situação que ele estava vendo. Ele estava vendo a cidade cercada, era uma cidade chamada Dotã, e ele estava cercado pelos inimigos. E ele acordou de manhã cedo, ele viu aquilo e disse: ai meu Senhor, o que faremos? A gente vai morrer. Aí ele disse: não, rapazinho, você não consegue enxergar além do que o mundo natural está te mostrando. Eu vou te mostrar mais. E ele faz uma oração, ó. Então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Pastor, mas ele era cego? Não, é espiritualmente. Você tem que conseguir enxergar além desse exame, irmão. Você tem que enxergar além do crack. Você tem que enxergar além da pandemia. Você tem que enxergar além de uma situação que hoje está instalada, porque essa situação vai acabar. E ele disse: Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja. E olha que bonito. Então o Senhor lhe abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você está protegido por Deus, irmão. Isso aqui é uma regra bíblica, é o que eu estou falando, irmão. A pessoa que menos se influenciar aqui nessa terra é a pessoa que mais vai ter vitória. Você nunca leu Deuteronômio capítulo 20, no versículo 1? Eu prego isso aqui com frequência. Onde o pastor Michael assume a igreja, ali o pastor Michael prega até com uma certa frequência. Parece que até sou meio chato, mas a Bíblia diz em Deuteronômio 20, versículo 1 assim, ó: quando saíres para a peleja contra os teus inimigos. Então isso aqui é uma regra de guerra. É uma regra para você ter vitória. Quando você sair para a peleja contra os teus inimigos e vires, esse vires é do verbo enxergar. Quando você enxergar com os teus olhos cavalos e carros e povo em maior número do que tu, ou seja, você vai entrar numa batalha que ela é maior que você. Ela é mais difícil de você enfrentar do que qualquer outra batalha que você já enfrentou. Mas quando você enxergar os cavalos e os carros em maior número que tu, não tenha medo, ou seja, não deixe entrar no coração. Aquilo que você está vendo não se abala, porque a Bíblia diz: delas não terás temor, respeito, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, Ele está contigo. Então não se influencia por aquilo que você está vendo, e eu vou te dar vitória. Então volta lá onde nós começamos hoje, que é Isaías 42, no versículo 19, vamos de novo. Então, quem é cego, senão o meu servo? Você sabe que a palavra servo aqui é escravo, né? Quando você é escravo, você tem um dono, alguém comprou você. Então você é servo, você é escravo. Então você não tem mais direito de enxergar o que você quer enxergar. Agora é ele que vai mandar o que você tem que olhar. Quando você é escravo, você tem um dono, é ele que vai dizer o que você tem que ouvir. Você não tem mais direito de decidir o que você vai escutar. E eu sou servo de Deus, eu não tenho mais direito de escolher o que eu vou ver. Agora, depois que eu me tornei servo de Deus, é ele que me diz que eu tenho que enxergar. E se você é servo de Deus, você para muitas coisas você vai ter que ser cego. Quem é cego senão o meu servo? E atenção agora, não é só cego não. E surdo como meu mensageiro, meu irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus de verdade, que carrega a mensagem de Deus, ele é surdo para um monte de coisa. Eu já vi pessoa brigando comigo, várias pessoas. Vem cá, tu é cego? Você não está vendo o que está acontecendo? Eu disse: vendo eu estou, mas não me deixa influenciar. Mas você é surdo? Você não escutou as notícias? Você só pode ser surdo. Não, não sou surdo não, sou mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus, ele é cego e surdo. Ele não escuta e nem olha para as coisas. Ele fica firme. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem outra base. A base dele é Deuteronômio 28, versículo 1.
Diz assim a Bíblia Sagrada sobre a questão de surdez espiritual, ó. E será que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Exaltação sobre as outras pessoas. Você ser mais abençoado que os outros, você ser colocado numa posição de, porque exaltar é isso, né? Você ser colocado numa posição de destaque diferente dos outros, depende de quem você ouve. Depende de quem mais você ouve, de quem que para quem que você inclina os teus ouvidos para ouvir. E diz mais a Bíblia Sagrada agora, versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. São muitas vozes, e eu arrumo arranca-rabo frequentemente com isso, de não escutar todo mundo. Eu falo, de repente minha mãe pode até estar me assistindo agora, mas a minha mãe um dia ela veio me dizer como é que eu tinha que fazer com o Felipe, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Eu disse, não mãe, eu vou fazer conta na Bíblia. Ah, mas não foi assim que eu te ensinei. E eu falei para ela assim, a senhora não me ensinou desse jeito, por isso que eu tive que me converter depois. Ah, pastor, isso é estúpido falar um negócio desse. Eu vou falar o quê? Fazer o quê? Eu fico com a voz de Deus. Ah, pastor, mas ela é tua mãezinha. Não, eu amo minha mãe, mas se ela tiver que falar alguma coisa comigo, tem que ser de acordo com a Bíblia. Porque se não for de acordo com a Bíblia, eu não vou escutar. Pode ser a minha esposa. Se for falar qualquer coisa, e eu conheço a Escritura Sagrada, já fazem 21 anos que praticamente eu estou pregando o Evangelho, quase 21 anos fechando aí de pregação de Evangelho, e eu não sei se você já notou, eu tenho um certo conhecimento onde estão os versículos, os capítulos, onde está a palavra, quem já presenciou isso? Então eu tenho um certo conhecimento. Então quando a pessoa me fala qualquer coisa, eu, opa, já me ativa. E como eu disse, pode ser minha mãe, pode ser meu filho, pode ser minha esposa, pode ser o bispo, pode ser o papa. Se falar qualquer coisa para mim fora da palavra, eu disse, opa, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Porque o dia que eu começo a ouvir a voz de Deus, as bênçãos vêm e me alcançam. Eu sou exaltado, eu sou colocado numa posição de destaque acima das outras nações. E foi isso que o Caleb fez. Em Números capítulo 13, lá no versículo 28, o Caleb é um daqueles 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. Quem lembra das terras de Canaã? Eles foram fazer então um teste, Deus fez esse teste com eles, para que eles fossem primeiro na cidade da terra de Canaã e depois trouxessem um relatório. E eles trouxeram o relatório. Só que 10 daqueles homens que espiaram a terra de Canaã, eles voltaram falando umas abobrinhas. Eles voltaram falando essas grosmas aqui, ó. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortes e muito grandes. Então você vê, eles começaram a falar que os inimigos eram poderosos, grandes e fortes. Eles pegaram atributos divinos e começaram a dar para o inimigo. Você vê muito isso na época da pandemia. Ah, esse coronavírus é um vírus forte. Você escutou ou já não escutou isso? Não, isso é forte esse negócio. Nossa, está acontecendo cada coisa assim. Tipo, a pessoa começa a exaltar. Eu não suporto esse negócio. E a Bíblia Sagrada fala que quando eles começaram a falar essas besteiras, no versículo 30, o Caleb se intromete. O Caleb ele acaba se intrometendo no meio e diz assim: e Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: isso aí é o prisma de vocês. Isso aí é a opinião de vocês, isso aí é a cabeça de vocês, são vocês que estão falando isso, mas eu vou subir animosamente. E ele diz mais: possuamos-lhe herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então você vê, ao mesmo momento que o pessoal estava falando besteira com a boca, o Caleb estava surdo. O Caleb parecia que não estava escutando nada. Ele disse: aqui pessoal, pode ficar quieto, vocês podem calar a boca de vocês. Isso aí que vocês estão falando de Canaã, que é grande, forte, poderoso, isso é a cabeça de vocês. Porque nós vamos subir e vamos prevalecer em nome de Jesus. Bom, em nome de Jesus eu falei hoje, nos dias de hoje. Mas o que acontece? O povo não deu ouvidos. O povo se influenciou de uma maneira tal, pelo que os 10 espias falaram, que todo mundo começou a murmurar, todo mundo se abalou, começou a chorar aquela noite toda. Todo mundo morreu. Quem que não morreu? Os únicos que não deram ouvidos. É isso que eu estou te mostrando, irmãos. São duas portas distintas que nós temos no nosso corpo: os olhos e os ouvidos. Os nossos olhos e os nossos ouvidos têm que ficar bem atentos, porque são eles que vão filtrar o que vai descer para o coração. E eu vou te provar que o que vai te acontecer na tua vida já está dentro de você agora. Antes eu quero voltar lá para Isaías. Grava isso que eu estou te falando. O que vai te acontecer já está dentro de você, e entrou dentro de você pelos teus olhos e pelos teus ouvidos. Eu te provo isso.
Então é por isso que a Bíblia diz, onde eu estou pregando hoje, em Isaías 42:19, assim está: quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? E olha essa palavra: e a quem viu, e quem é cego como galardoado. A palavra galardoado é recompensado. É incrível, essa palavra que você está vendo aqui em Isaías 42:19, é a mesma palavra que você lê em Hebreus 11:6, onde fala da fé. Em Hebreus 11:6 diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, não é opcional, é necessário, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que é o que vai sublinhar para nós, e que é galardoador daqueles que o buscam. Esse texto está falando de quê? Esse aqui de Hebreus 11:6. Eu vou ler de novo, né? Se você pegou, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Então está falando de que esse texto? De fé. Então você vê, a fé é você não se deixar levar por aquilo que vê. A fé é você não se deixar levar por aquilo que ouve, e isso vai trazer galardão. Por isso que a Bíblia diz lá em Isaías 42:19, ele fala, ó: e quem é cego como galardoado. Se você não se deixar levar por aquilo que vê, vai ter galardão. Galardoado e cego como servo do Senhor. Aí ele fala mais, ó. Você vê que agora você vai ver que não é cegueira física nem surdez física. Quer ver, ó? Tu vês muitas coisas, mas não guarda. Você não fica tomando aquilo ali para você. Você não fica guardando aquilo. Tem gente que vê um exame, a pessoa toma aquele exame para ela sai falando para todo mundo daquele exame, e que ela vai morrer, e que está ruim. A pessoa vê uma notícia na televisão, já tira foto daquela notícia, já tira um print, manda para todo mundo, e meu Deus, o coronavírus vai matar todo mundo agora, ai, cruz credo. Tem gente que guarda o que vê. Feliz é a pessoa que tu vês muitas coisas, mas não guarda. Você não se deixa influenciar, não se impressiona. Não fica impressionado, mas ele diz mais: ainda que você tenha ouvidos abertos, você escuta, você nada ouve. É como é que o pessoal fala lá fora? Entrou por aqui? É isso, irmão. Entrou por um lado e saiu, mas não, de vez em quando, ao invés disso, você guarda. E aí olha só o que diz o versículo 21: o Senhor se agradava dele. De quem Deus se agrada? Do cego e surdo servo de Deus. O cego e surdo servo de Deus, Deus se agrada. E é o que mais você precisa fazer: agradar o Todo-Poderoso. De vez em quando a gente quer ficar muito agradando o homem, e a gente tem que agradar a Deus. E o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, porque a pessoa vive na palavra. Lembra? Você tem que julgar não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, que é a Bíblia. E aí diz agora aqui, ó: e o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. E olha que bonito: engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Quanto mais você for uma pessoa que não se deixa levar por aquilo que vê, por aquilo que ouve, mais grande você vai ser, e mais glorioso você vai ser nessa terra. Muito mais abençoado você vai ser. E agora eu vou te provar que o que está dentro de você é o que vai te acontecer. Já está dentro de ti. Vamos abrindo em Provérbios capítulo 4 para acabar agora. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Agora você vai gostar. Amém? A vida aqui nessa terra, pessoal, as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que menos vão se abater, ou vão se impactar, ficar impressionados com aquilo que estão vendo. Quanto mais, parece até que você é meio gelado. Você é uma pessoa assim até meio gelada. A pessoa diz: meu Deus, você não está vendo o que está acontecendo. Não, eu vendo, eu estou, mas eu não entra em mim. Não é uma coisa que entra em mim. Mas o que entra em você é que eu sou comprado, eu sou escravo de alguém. Mas de quem que você é escravo? Eu sou escravo de Deus. E Ele me comprou através de Jesus Cristo. Eu fui comprado por um alto preço. Então eu sou escravo dele. Eu não posso mais ficar olhando para qualquer coisa. Eu olho com os olhos da fé. Eu olho com os olhos da Bíblia. Eu tenho como se fosse um óculos espiritual na minha cara, um óculos. Então tudo que eu vou olhar vai ser através da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai na frente, é assim que eu enxergo. Ai, como é que mas você não está escutando o que todo mundo está falando? Não, escutar eu escuto, tia, escutar eu escuto tudo, tiazinha, tudo, mas eu não me deixo influenciar. Entra por aqui, sai por ali. Mas se você não deixa entrar nada no teu coração, deixo só o que Deus fala. Se está de acordo com a palavra, entra e fica. Fora isso, estou fora. Quem se considera filho de Deus, ele levanta a mão, quero ver. Mesmo? Então vamos lá. Filho meu, só quem é filho de Deus, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina os teus ouvidos. Está falando de olho e de ouvido de novo. E está falando aqui que eu tenho que prestar atenção na palavra e inclinar os meus ouvidos. Inclinar os ouvidos é que você quer ouvir.
Eu tenho que inclinar os meus ouvidos para a razão de Deus e não para a razão dos outros. E agora vem a parte gostosa: não as deixe apartar dos teus olhos, e guarda no meio do teu coração. Então, se tem uma coisa que eu e você a gente tem que guardar no meio do nosso coração, são as palavras que Deus dá. Por quê, pastor? Porque no versículo próximo diz assim: porque são vida para aqueles que acham e saúde para o seu corpo. Então vamos pegar o contrário aqui, seja inteligente. Se eu escuto a palavra de Deus e ouço, vejo a palavra e ouço a palavra e guardo no meu coração, eu vou ter saúde, como é que é? Vida e saúde. Ao contrário, você vai ter morte e doença. Você tem que tomar cuidado. Que você vê que o que entra dentro de você pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, pode te trazer saúde ou pode te trazer enfermidade. Pode te deixar vivo ou pode te matar. Ele disse: se você prestar atenção no que eu falo e você não apartar os teus olhos daquilo que você está vendo na palavra, você vai ter vida e você vai achar saúde para todo o seu corpo. Você vai achar saúde, você vai ser abençoado. E agora eu vou te provar o que eu falei até agora. Essa aqui é uma regra bíblica e você vai entender. Versículo próximo: sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Sublinha isso agora, porque dele procedem. Proceder, você sabe que é uma saída, é uma caminhada. Procedem as saídas da vida. Versículo 20 ao 22 fala dos olhos e dos ouvidos. No versículo 23 fala do coração. Parabéns. Então olha só, está falando o seguinte, para você entender resumidamente: existem duas portas na nossa vida, duas portas para o nosso coração: os olhos e os ouvidos. São duas portas que você tem que tomar cuidado com o que você vê e com o que você ouve, porque isso tudo vai descer dentro para você, e o que cair dentro de você é o que vai te acontecer. Então eu quero te provar isso. Tudo que vai te acontecer daqui para frente já está dentro de você. Como que já está dentro? Com aquilo que você viu e aquilo que você ouviu. O que você viu e ouviu e você deixou entrar dentro de você é o que vai proceder às saídas da tua vida. Então o que vai te acontecer daqui para frente já está dentro de você. Por isso eu quero que você venha à igreja, escute bastante Bíblia, leia bastante, não fique impressionado com as coisas que você vê, porque senão você pode chegar ao ponto de fazer muitas vezes, que eu não cheguei a meditar nisso aqui, mas você pode um dia chegar nesse ponto de Lucas 24, quer ver? Rapidinho, estou quase acabando agora, tá, pessoal? Lucas capítulo 24. Deixa eu achar aqui para você, que esse aqui eu não preparei, mas o Espírito Santo está pedindo para mim falar. Eu sou servo, eu sou escravo, eu tenho que falar. Em Lucas, no capítulo 24, no 23, a Bíblia diz assim no 55, Lucas 23, 55, ó: e as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Então essas mulheres, elas começaram a enxergar onde é que colocaram o corpo de Jesus. E aí a Bíblia Sagrada fala assim, ó: e voltando elas, prepararam as especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Aí no 24 diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Aí elas chegaram lá, elas estavam muito atemorizadas, elas estavam muito assim apavoradas com aquilo que elas tinham visto, a crucificação. E elas estavam levando então, como eu falei para você, para Jesus, os ungüentos para ungir o corpo de Jesus. Tipo uma mumificação, Tipo uma mumificação. Elas queriam mumificar o corpo de Cristo no outro dia. E aí apareceram os anjos para ela. E os anjos falaram bem assim para ela no versículo 5: e estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou ainda na Galileia. Você viu porque elas estavam atemorizadas, assustadas, levando as especiarias? Porque elas estavam tratando Jesus como se ele tivesse morto. E o anjo disse: mas vocês estão tratando Jesus como se estivesse morto. Por quê? Elas ficaram impressionadas com o que viram. Mais um pouquinho abaixo, em Lucas capítulo 24, aí tem dois discípulos que eles estão indo embora no caminho de Emaús. Eles estão indo embora e Jesus aparece para eles. E aí Jesus começa a fazer uma pergunta para eles. E ele diz assim no 17, Lucas 24, 17. E ele disse: mas que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? Olha só. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe, olha só, as coisas que nela têm sucedido esses dias?
Ou seja, o senhor não escutou o bafafá que está aí? O senhor não escutou as notícias que estão por aí de um tal de Jesus? Então o que impressionou os discípulos para ir embora? Os ouvidos. O que fez aquelas mulheres tratarem Jesus como se ele tivesse morto mesmo estando vivo? Os olhos. O que está nos teus olhos e nos teus ouvidos e desce para o teu coração, inevitavelmente vai acontecer. Cuidado, o que vai te acontecer daqui para frente já está dentro de você. Guarda o teu coração, guarda os teus ouvidos, guarda, porque Deus quer abençoar você. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé todo mundo, pessoal? Por gentileza, se coloque de pé que nós vamos orar agora. Gostaram da palavra? Quem gostou do toque divino hoje? Pastor, eu tenho que vigiar mais, pastor. Eu sou aquela pessoa que eu não me abalo. Eu sou aquela pessoa que o senhor pode até pregar: a gente tem que ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu até entendo essa palavra, mas quando eu vejo um exame, pastor, me passa assim como se fossem elevadores de pensamentos dentro de mim, e sobe e desce aqueles elevadores de medo, aqueles elevadores de preocupação, aqueles elevadores que vêm dentro de mim, sabe, de pânico. E eu faço um propósito com você: sexta-feira eu vou ungir os olhos e os ouvidos de todo mundo que está aqui. Quem quer ter os olhos e os ouvidos blindados, levanta a mão. Quem está querendo, levanta a mão. Sexta-feira está marcado com vocês aqui, ó. Eu estou marcando com vocês. Eu vou ungir os 2 olhos e os 2 ouvidos. Só vai entrar para dentro de você, para o teu coração, a bênção do Todo-Poderoso. Chega, irmão, chega de entrar medo, chega de entrar ódio, chega de entrar dúvida, chega de entrar, sabe, pânico, loucura. Não chega disso. Está na hora de você receber as bênçãos de Deus. Está marcado. Você que está em casa, eu vou gravar essa mensagem dos olhos e dos ouvidos, tá? Então sexta-feira está marcado, pessoal. Quem quer filtrar o que veio e o que ouve para ser abençoado? Aleluia. Quem não vier está perdendo, né? Eu sempre digo assim, ó: se você não vem, você nem passa aqui na frente da igreja, que é capaz de você só passar pela porta e ser abençoado. Que a unção de Deus está aqui dentro desse lugar. Amém? Eu queria que você levantasse as mãos aos céus, fechasse os teus olhos agora. Todos se coloquem em pé, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Nós precisamos ser cegos e surdos para as coisas do mundo, mas precisamos estar bem despertos, bem ligados para as coisas espirituais. Eu não posso apartar os meus olhos da Bíblia Sagrada. Eu não posso deixar os meus ouvidos escutarem outra coisa a não ser o que o Senhor fala. Eu sou teu servo, eu sou teu escravo. Eu já não decido mais o que vou ouvir por mim mesmo, já não decido mais o que vou enxergar por mim mesmo, mas os meus olhos e os meus ouvidos são teus escravos, e eu ouço o que o Senhor quer que eu ouça. O Senhor já pagou um preço por mim. Eu vejo o que o Senhor quer que eu enxergue, e é isso que eu vou enxergar. Eu vou enxergar as tuas maravilhas aqui na terra. O rei Davi um dia ele disse no Salmo 27, versículo 13: há muito que eu teria perecido se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Meu irmão, você vai enxergar o bem do Senhor na terra dos viventes. Aqui na terra onde as pessoas vivem, você vai enxergar o melhor dessa terra. Você vai enxergar as bênçãos de Deus. Não, pastor, é que estão me falando, é que estão dizendo por aí. Não me interessa o que estão dizendo por aí, não me interessa o que estão mostrando por aí. O que me interessa é que eu estou firmado na rocha, eu estou firmado na fé, eu estou ligado com o Criador dos céus e da terra. E você faz uma oração: Deus, eu não vou me influenciar por aquilo que eu vejo, nem por aquilo que eu ouço, a não ser pela tua palavra. Porque existe um galardão para a pessoa que vê muitas coisas, mas não guarda. A pessoa tem os ouvidos abertos, mas nada ouve, como diz em Isaías 42, versículo 20. Levante as mãos para os céus agora e cante o refrão dessa canção. Aleluia, Jesus. Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração, dono do meu coração, confio em ti. É no Senhor que eu confio. Confio em ti. Oh, cante para Ele. A minha alma canta, A minha alma canta. quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim, Tudo que vier contra mim, tu és maior. Canta tu és maior. de novo.
Solte a sua voz. Louve ao Senhor. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração, Jesus. dono do meu coração. Confio em Ti. Confio em Ti. A minha alma, ela canta. A minha alma canta. Quão grande és Tu, Senhor. Quão grande és Tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim. Tudo que vier contra mim. Levanta o dedo para cima e diga: Tu és maior. Tu és maior. Deus é maior. Deus é maior que esse problema que você está vivendo. Deus é maior que essa situação com o teu genro, com a tua nora. Deus, Ele é maior que essa situação que você está passando com o teu filho, essa rebeldia. Deus, Ele é maior que essa situação que você está vivendo financeiramente, que está complicada, que está amarrada. O Deus Todo-Poderoso, Ele desamarra todo esse negócio. Deus, Ele é maior que essa doença, essa enfermidade que está diagnosticada nesse exame. Deus é maior, é só a forma de você enxergar, é só a forma de você ouvir. Ouça Deus, enxergue Deus e não inimigo. Tem pessoa que só quer enxergar o diabo, tem pessoa que só quer escutar má notícia. Está errado. Levanta a mão aqui para essa igreja agora, aqui para eu aprender esse altar. Chegaram o pessoal da casa do Jairo e disseram para Jesus, para o Jairo: a tua filha já está morta, não tem mais o que fazer. Não enfade mais Jesus, não precisa nem enfadar, ele não precisa mais incomodar Jesus, não tem mais o que fazer. A Bíblia diz: e Jesus, ouvindo essas palavras, Jesus, ele disse na hora: não temas, crê somente. Na hora que Jesus ouviu aquilo, ele já rebateu: não temas, crê somente. O Jairo não deixou aquelas palavras entrar no coração dele. Jesus foi até a casa do Jairo e aquela menina de 12 anos ressuscitou. Meu irmão, se você não se deixar levar por aquilo que os outros falam, se você não se deixar levar por aquilo que os outros dizem, você vai ter galardão. Até coisas mortas são capazes de ressuscitar. O dia que você se deixar levar por aquilo que Deus fala, levante as mãos aos céus. A minha alma canta. A minha alma canta. Quão grande és Tu, Senhor. Quão grande és Tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim, tudo. Sobre tudo que vier contra mim. Fale para Ele: Tu és maior. Tu és maior. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Meu Brasil.